Vamos começar então. Convido vocês a trazer o pensamento para o momento presente. Traga sua mente para o aqui, para o agora, para o já, para esse instante. Deixe os problemas de casa, do trabalho, os problemas familiares, rotina de casa, tudo do lado de fora do ambiente que nos encontramos. Para que estejamos numa só sintonia, numa só vibração. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche o seu peito de ar e solte. Respire profundamente. A partir de agora, vamos relaxar o corpo físico, começando pelos pés. Relaxe seus pés, respirando tranquilamente. Você vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas, até chegar no quadril, respirando, relaxando. Relaxa o seu abdômen, seu peito. Respira. Relaxe toda a extensão da sua coluna, cada vértebra do seu corpo. Relaxe os ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, mãos. Relaxe as mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe o seu pulso, relaxe o seu pescoço, a nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe o seu rosto agora, seus lábios, suas pálpebras. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. Isso. Agora você está com o seu corpo mais relaxado. O seu corpo mais relaxado permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais leve. E assim, com a sua mente mais serena e tranquila, você faz contato com você mesmo, com você mesmo. Você se conecta à sua essência. Isso. Talvez nessa conexão que você faz consigo mesmo, talvez você consiga visualizar lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, um pequeno ponto de luz ou uma pequena chama que você tem aí dentro. E essa luz, ou essa chama, essa cor, é a característica que mais lhe agrada. Então eu te convido a agradecer. Agradecer por mais um dia, experiência que Deus te permitiu vivenciar. Agradecer por tudo de bom que você tem recebido de Deus na sua vida. Pelo teto que te abriga, pelas pessoas que você ama, que ainda fazem parte do seu convívio. O pão que te alimenta. Pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez, esse encontro com Jesus. Desça do fundo do seu coração, com toda a sua sinceridade. Desça. A gratidão é um combustível que faz com que essas coisas interiores se tornem. Quanto mais você coloca gratidão no seu coração, mais essa luz vai aumentando, crescendo, expandindo de dentro de você, em direção ao seu exterior. E ela vai crescendo, expandindo cada vez mais, até que essa luz possa envolver todo o seu corpo. Você se auto-ilumina agora. Uma sensação de tranquilidade, de paz, começa a tomar conta de você. E você continua agradecendo
E essa luz expande ainda mais. Passando os limites do seu corpo, essa luz vai aumentando, envolvendo todo o ambiente em que nos encontramos, irradiando de você, como se você fosse um pequeno astro que ilumina tudo que está à sua volta. Você irradia a sua própria luz. E então a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado, e cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, com a nossa luz irradiada, formando assim uma linda corrente de luz, que nos conecta uns aos outros e também a espiritualidade aqui presente, os nossos mentores espirituais, que também nos conecta ao nosso grande amigo e mestre Jesus. Conectando a ele agora, recebemos dele esse amor infinito que ele tem para nos doar. E esse amor dele vai passando por cada um de nós, nos preenchendo. Uma sensação de plenitude vai tomando conta de cada um. Estar. Então, uma necessidade de agradecer ainda mais. E para agradecer ainda mais, oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e vai retornando para o seu corpo agora, voltando a perceber o seu corpo. Você percebe seus braços, pernas, ombros, percebe o que o seu corpo faz, onde você está sentado ou sentada. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados e conectados. Vamos para começar o nosso estudo de hoje, com a graça de Deus e com a bênção de Jesus. Pessoal, continuando aqui no capítulo 7 do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. Continuando o nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o item de número 11 desse capítulo, cujo subtítulo é O Orgulho e a Humildade. Boa noite. Boa noite. Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade. E a gente viu na semana passada, né, no início desse item 11, que são vários parágrafos, os 3 primeiros parágrafos, e a gente falou um pouco sobre a humildade. Falamos a questão de que a humildade é aquele sentimento, aquela sensação de que nos coloca não inferior aos outros. Ser humilde jamais é se colocar abaixo de alguém. É a gente conseguir nos ver igual. Entender que somos iguais. Para Deus somos todos iguais. Ele nos ama igualmente, incondicionalmente. E ele não faz distinção dos seus filhos, das suas criaturas. Mesmo que alguns de nós tenham tropeçado um pouco mais que outros, o fato de errarmos ou não nos coloca numa posição em que ele nos ama menos ou nos ama mais. Porque todos nós somos filhos dele. E ele é Deus. Soberanamente justo, soberanamente bom. Quer dizer, o máximo, o ápice, tudo que é para se entender de bondade faz parte dele. Vem dele. E se ele é justo e bom, não seria racional
pensar que Deus escolhe alguns de suas criaturas no lugar de outras. Ah, mas fulano erra muito. Cicrano cometeu um crime. Fulano é corrupto. Ah, mas Hitler fez o que fez. Quantas pessoas erram? Já erraram e vão errar. Mas Deus sabe disso. Ele nos conhece melhor que a nós mesmos. Ele conhece a nossa essência. Ele sabe o que está lá dentro da nossa alma. Esse pontinho de luz que você viu na hora da irradiação, que é a sua essência divina, ele conhece muito bem. Foi ele que criou. Então ele sabe quais erros nós somos capazes de cometer. Ele sabe que podemos desviar e estacionar no tempo, insistindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas atitudes, se entregando aos vícios. Ele sabe que nós somos propícios a isso. E justamente por saber das nossas imperfeições, que ele nos ama. Que ele sabe também que nós somos capazes de construir em nós a perfeição. Lidando com as nossas imperfeições no dia a dia, lutando contra nós mesmos, contra nossos próprios defeitos, nos corrigindo através das experiências consecutivas da vida, das dores que a gente sofre. E a gente, através das dores, vai adquirindo aprendizados para que a gente não possa sentir dor de novo, pelo menos daquela dor específica que nós passamos. E ele sabe que nesse processo, aos pouquinhos, passo a passo, às vezes rastejando, a gente vai evoluindo e vai corrigindo as imperfeições que existem em nós, lapidando a nossa própria alma. E lapidando a nossa própria alma, a gente vai crescendo em direção a Ele. Então, o fato de sermos ainda tão imperfeitos não nos coloca numa posição em que Ele deixa de nos amar, diferentemente de nós, seres humanos ainda imperfeitos. Que às vezes alguma pessoa que é do nosso convívio comete um erro, o que a gente faz? Se afasta, julga, deixa de gostar. Aí o amor vira ódio, né? Principalmente relacionamento amoroso, né? As pessoas se amam incondicionalmente, jura fidelidade. Aí um escorrega, vira o demônio da vida do outro. Mas Deus não é assim. Se fosse assim, ele não seria Deus, porque ele é perfeito. Ele sabe que mesmo escorregando, tropeçando, sofrendo, reclamando, nos entregando aos vícios, ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos levantar o olhar em direção a ele e vamos querer nos livrar da dor. E quando a gente tem essa atitude de querer se livrar da dor, ele está ali, pronto para estender a mão e nos mostrar o caminho para nos libertar. Sempre vai estar. Ele sempre vai nos dar oportunidade. Então ele nunca vai deixar de nos amar. Por mais que sejamos os seres mais cruéis que possam existir. Mesmo sendo esses seres cruéis, somos filhos de Deus. Mesmo não acreditando nele, somos filhos dele. Mesmo sendo arrogantes ao ponto de achar que ele não existe, ele continua nos amando, incondicionalmente. Então, ser humilde é entender essa grandeza de Deus, e entender a nossa posição no mundo, que nós não temos o direito de achar que somos melhor que ninguém, porque cada um de nós, dos 8 bilhões de seres humanos encarnados na Terra hoje, tem as suas qualidades e as suas milhares de imperfeições. Podem ser um pouco diferentes uns dos outros nesses detalhes,
Mas todos nós temos imperfeições. Então, o fato de estarmos basicamente no mesmo ponto na jornada evolutiva espiritual já é o suficiente para nos mostrar que não temos como achar que somos melhor que alguém. Principalmente por causa de alguma coisa material. Porque as coisas materiais jamais vão nos colocar superior a alguém na visão superior de Deus. Porque isso aqui é uma passagem, gente. E passa rápido. Daqui a pouco a gente não vai estar aqui mais. Então, essa vida que a gente vive hoje, para Deus, é só um passo na nossa escalada evolutiva. É mais um. O fato de estarmos de posse de algumas coisas, dinheiro, ou alguma posição social, ou algum cargo de representatividade, isso não nos coloca como superior a ninguém. Pelo menos em termos de qualidades morais, não. Pode ser que em termos de quantidade de posses materiais, sim, para os homens encarnados. Mas para Deus, isso não faz diferença nenhuma. Até porque quando estivermos indo embora daqui, deixando essa vida física, nada disso a gente vai poder levar. Caixão não tem gaveta. Vai ficar tudo aí. Eu vi um vídeo hoje muito interessante de uma reflexão muito interessante. Que a moça fala assim: a gente vai embora. Não sei se você já viu esse vídeo. Já viu? A gente vai embora. Daqui a pouco, a gente está indo embora. E tudo aquilo por que você lutou, todas as coisas que você nem sequer emprestou, vão ser doadas, ou até mesmo jogadas fora. A gente vai embora. E aquele cargo que você lutou tanto para conquistar na empresa, no dia seguinte vai ser substituído. Aquele amor, daquele relacionamento tão importante para você, de repente, vai ter outra pessoa no seu lugar, andando de mãos dadas, e até mesmo indo ao cinema, jurando, fazendo juras eternas de amor. A gente vai embora. E tudo aquilo que a gente luta, que a gente se esforça, das coisas materiais da vida, vão ficar aqui. Não vamos levar nada. E qual terá sido a nossa importância verdadeira? Porque no dia seguinte em que partirmos, o mundo vai continuar funcionando como se nem tivéssemos existido. E na verdade, vai fazer diferença a gente estar aqui ou não para o mundo? Então, quais os valores nós temos que realmente construir ou plantar? Qual o legado deveríamos deixar para aqueles que ficarem quando a gente for embora? O que realmente vai valer a pena do que a gente faz aqui, do que a gente luta aqui, quando a gente for embora? Porque a gente vai embora. E se a gente pensar numa escala ainda maior, daqui a alguns bilhões de anos, que parece muito para nós, mas para Deus não é nada, o próprio Sol vai engolir a Terra. Porque as estrelas elas vão se expandindo com o tempo. E ela vai engolindo tudo que está perto dela. Daqui a algum tempo, alguns bilhões de anos, a Terra vai ser engolida pelo Sol. Neste momento, ela vai deixar de existir. E o Sol vai explodir e vai gerar outros mundos e outras galáxias e outras vidas. E nesses outros mundos que vão surgir depois da Terra, será que eles vão saber que a Terra sequer um dia existiu? E toda essa luta, guerra, conflitos, conflitos e toda desunião construída entre nós, de que vai adiantar? Nós continuaremos existindo,
como espíritos. Mas aqui no plano físico, a gente vai embora. Por que achar que somos melhor que alguém? Por que achar que temos a condição de ser superior a alguém? Podemos ter defeitos um pouco diferentes do outro. Mas no fritar dos ovos, colocando na balança qualidades, defeitos. A de defeitos vai pesar mais. E para todo mundo vai ser assim. Para todo mundo. Nós temos muito mais defeitos do que qualidades. Muitas coisas para corrigir em nós. E é exatamente por isso que não podemos nos enxergar melhor que ninguém. Se corrigimos já um defeito que um semelhante nosso ainda não corrigiu, ele tem uma qualidade que nós também não temos. Então, nós somos iguais. Em nível de evolução espiritual, somos todos no mesmo nível aqui na Terra. Alguns começaram a querer sobressair, pouquíssimos. E o único verdadeiramente que pisou aqui, que era verdadeiramente superior à raça humana, foi só um. Só um. Aquele ali, ó. Esse cara aqui. Nosso grande mestre e amigo. Ele foi a nossa grande referência, nossa grande luz. Ele realmente era um espírito evoluído comparado a todos nós aqui na Terra. E mesmo assim, sendo esse espírito mais evoluído, ele foi o que mais pregou a humildade. Ele jamais se colocou superior. A única coisa que ele fez foi dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Mas não no sentido de se colocar superior, no sentido de saber o caminho que nós estamos trilhando hoje. Ele já trilhou, ele já evoluiu, então ele veio para nos mostrar, gente, eu já passei por tudo isso, sigam meus passos, que vocês vão chegar no nível que eu estou. Foi só isso que ele falou. Em nenhum momento se colocou superior, muito pelo contrário, deu vários exemplos de humildade, ao ponto de se agachar e lavar os pés dos seus seguidores. De enxergar cada pessoa na sua essência e enxergando o que a pessoa tinha de bom, jamais julgando os defeitos das pessoas. Ele, que foi um ser verdadeiramente superior, jamais se colocou como superior. E se ele fez isso, quem somos nós para achar que a gente é superior a alguém? Por isso a importância da humildade. Vestir, né? Aquela frasezinha que o pessoal fala na internet. Vestir, calçar a sandália da humildade. De parar de achar que é melhor que alguém. Não confundir com conformação. Não achar que você é inferior. Se achar inferior a alguém não é sinal de humildade, não. Não é. Porque você pode se enxergar como igual às outras pessoas. Mas você tem que ser o primeiro a confiar e a acreditar nas suas próprias qualidades. Nas suas próprias capacidades, eu queria dizer. Se eu começo a duvidar de mim, quem vai acreditar em mim, a não ser Deus? Então, eu não tenho que me colocar numa posição em que eu sou coitadinho, que eu sou incapaz, que eu sou inútil. Eu jamais tenho que ser vítima de nada. Nós não viemos aqui para ser vítima de nada, para ser coitadinho. Isso é uma falsa humildade. Isso aí é um fruto de uma vaidade escondida, de um orgulho escondido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o orgulho. A pior chaga da humanidade. Orgulho. Ele faz uma parceria com outra chaga, que é o egoísmo.
Mas hoje a gente vai falar especificamente do orgulho. Então vamos à leitura. E o pessoal está tão caladinho hoje, gente do céu. Vocês estão caladinhos demais. Ultimamente vocês andam muito caladinho. Certo? Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, né? É porque não. Cadê a Dona Generosa? Cadê a Dona Generosa? Ó, a gente está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11. Eu não vou falar a página, porque cada edição é uma, né? Então, o item 11, eu vou começar a leitura do quarto parágrafo do item 11, falando sobre orgulho, tá? Então, vamos lá. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito. E que a sua essência é mais pura do que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada. Mas dele despojados ambos, qual diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pedistes esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo. Sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te pouparás mais do que a um outro. Que os títulos não te preservarão dela. Que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Olha como é forte isso, né? Como é forte. O orgulho, terrível adversário da humildade. Deixa eu só marcar aqui. Se não me falha a memória, gente, teve uma época que a medicina foi estudar os corpos dos negros, dos inferiores, dos pobres e do sangue nobre, que eles falavam, né? Antigamente falava sangue azul.
Aí descobriram que o sangue é vermelho para todo mundo. É tudo igual. E eles ficaram estupefatos quando viram que realmente o sangue era igual, que debaixo dessa pele, que às vezes pode ser mais clara, às vezes mais escura, às vezes mais lisa, às vezes menos lisa, desse cabelo que às vezes pode ser mais liso, pode faltar, pode falhar, pode ser mais enrolado, é tudo igual. Qual a diferença? O que difere um ser humano se ele tem a pele de uma cor ou de outra? O que realmente difere? Qual é a verdadeira diferença? Vai me dizer que quem é de sangue azul não sente dor. É imortal. É imune a qualquer tipo de doença. Até porque tem muitos casos aí de gente que vive em condições de pobreza extrema, né? E às vezes vive até, mora na rua, está numa condição de morar na rua, sem ter contato muito com a higiene. E essas pessoas têm um sistema imunológico até muito mais forte, porque elas têm contato com vírus, bactérias o tempo todo, então o sistema imunológico dela tem que estar trabalhando muito mais do que quem está ali limpinho, né? Se protegendo das impurezas, dos vírus, das bactérias. Criança que brinca lá na rua, na terra, na lama, tem muito menos chance de ficar doente que a criança que fica limpinha, tomada banho só dentro de casa. Né? Qual é a diferença verdadeira? Qual é a verdadeira diferença? E entre os sexos, a mulher e o homem, né? Tem tanta essa coisa agora de porque é homem, porque é mulher, e começa essa história aí. Está cansativo isso já. Qual a diferença? Então, a mulher não tem capacidade de raciocinar, de aprender, de ser inteligente. A mulher também não tem força física. Claro que o homem tem uma diferença na força física, mas o que tem e qual é a verdadeira diferença? Ainda mais hoje em dia, que não se precisa mais de força física para viver, né? Nós vivemos num mundo hoje onde temos uma certa tecnologia e que não exige força física para vivermos bem. Então, qual é a diferença? A mulher não tem seus desejos, seus anseios, seus sonhos, assim como o homem também. A mulher também não sente dores e às vezes passa por muito mais dores que o homem, diga-se de passagem, né? A dor do parto é uma delas, que o homem não seria, ele não teria como suportar essa dor que a mulher suporta. Mas qual a verdadeira diferença? Até porque, como ele falou no final, não pode ter sido um miserável um dia, ou seja, numa outra vida, será que eu não fui mulher, negro? Será que eu não fui pobre? Ou também fui rico? Enfim, como sabemos? Como podemos dizer? Diga, Guto. Nós vemos que o que é mais valioso é quando nós olhamos todas as pessoas com os olhos da alma e o que vale de maior riqueza é o que sai do coração e não do bolso. E nós vemos também que o verdadeiro legado nós devemos deixar tanto para os filhos quanto também para a sociedade em si, né, que somos espíritas cristãos, é um bom exemplo da boa conduta, né, da maior virtude. E também os conselhos e palavras, porque isso nunca irá ser corrompido pelo dinheiro ou pela vaidade. E lembrando também quando Salomão falou para o Roboão de seu filho, que a maior riqueza que ele tinha era amar a Deus e cumprir os seus mandamentos, porque o resto é só vaidade. O resto é só vaidade. Adorei sua frase, o que vale não é o que sai do bolso, mas do coração. Adorei essa frase, show. Verdade, pura verdade. O que vale é o que sai do coração. E aí, a hora que você falou das palavras, né? Porque quando sai do coração e se expressa em forma de palavras, são palavras que podem curar, libertar, auxiliar, acolher, confortar. Se o que sai do coração vier através de gestos, são gestos que vão fazer o mesmo.
Então, o que sai do coração é o que está ligado diretamente a Deus, porque quando nós olhamos e voltamos a nossa atenção para essa parte de nós mesmos, coração, e quando eu falo coração, não o órgão físico, mas no sentido de a essência, a nossa essência, os nossos sentimentos mais sinceros, que estão lá no íntimo da nossa alma, é esse o ponto em que a gente se conecta com Deus. É nesse lugar que ali temos a ligação direta com Deus. Por isso que quando tudo que sai do coração é capaz de auxiliar, reconciliar, acolher, confortar. Porque tem base na maior ferramenta que existe no universo hoje, que é o amor. Tudo que está ligado ao coração tem ligação com o amor, que é a ferramenta mais fundamental do universo. E é uma ferramenta que dá liga. O amor é o que dá liga no universo. O que faz as coisas se unirem, os seres se conectarem, as moléculas se agruparem, a vida acontecer. É o amor que é a base de tudo isso. Então, quando a gente se conecta, se volta para o coração, a gente se conecta a essa ferramenta. Se é que eu posso chamar de ferramenta. E então a gente fala através do amor. E Paulo de Tarso, eu adoro sempre repetir essa frase, porque ela para mim é um lema. O único caminho é o amor. Paulo de Tarso disse essa frase. O único caminho é o amor. Jesus veio para exemplificar isso. Através de todo o legado que ele veio e vivenciou e exemplificou, ele veio para exatamente mostrar, não só falar, mostrar esse caminho do amor, que é o projeto evangélico de Jesus no mundo, para evoluirmos. Então, quando a gente conecta ao coração, ali está a nossa essência. Sabiamente, os nossos avós, os mais velhos, falavam: meu filho, está em dúvida no que decidir? Ouça o seu coração. Ele sabe. Porque ali está a sua essência. Pode ter certeza disso. Ali está a sua essência. E todos nós temos essa essência. Uns, talvez ela está um pouquinho mais escondidinha. Mas ela está ali. Faz parte de nós. Está no âmago da nossa alma, do nosso ser. Lá dentro. Uns conseguem acessar mais facilmente, outros ainda têm muita dificuldade de acessar. Mas todos nós temos essa essência. Porque todos nós somos filhos de Deus. E o orgulho é como se fosse uma grande crisálida que a gente constrói em volta dessa essência. Como se fosse um bloqueio. Um escudo que a gente coloca ali para travar essa essência. E ele nos abre um universo de ilusões. E a gente se deixa levar por essas ilusões, e é onde a gente começa a achar, porque tivemos algumas conquistas, quem nunca teve nenhuma conquista, né? Por menor que seja, uma coisa que você queria, você já conquistou na sua vida, mesmo que seja pequena. Nem que seja o fato de conhecer um lugar, comer algo diferente, você já conquistou alguma coisa que você queria. Então essas conquistas podem ser pequenas ou grandes, às vezes nos dão essa ilusão que nós somos mais do que verdadeiramente somos. É aí onde a gente começa a se enxergar maior do que o outro, melhor do que o outro. Ah, porque eu consegui viajar para o exterior e o fulano não, então eu sou melhor que ele, porque eu tive a capacidade de fazer isso e ele não teve ainda. Será? Será que porque eu fui capaz de planejar uma viagem para o exterior, isso me coloca numa posição superior a alguém? Será? Aí eu pergunto assim, reforçando o que foi falado aqui, né? Eu pergunto assim,
Por acaso, aquele que está lá no trono, naquela posição de destaque, aquele que é o ídolo, aquela pessoa que é considerada grande no mundo dos homens, por acaso ela não sente dor nenhuma? Por acaso, se ela se cortar o braço num acidente, ela não vai sentir dor? Tiver ela e tiver um pobre, uma pessoa desconhecida para o mundo, no mesmo lugar, os dois se machucarem, tiver o braço cortado, por acaso o rico, o poderoso, a pessoa que é destaque, ela vai sentir menos dor ou não vai sentir dor? Ela vai se curar sozinha, Wolverine? Não. Vai sentir dor do mesmo jeito. Sente fome do mesmo jeito. Soa e fede do mesmo jeito se não tomar banho. Porque ela está cheirosa porque ela tem a condição de tomar banho, 5 banhos por dia. Enquanto que o outro pobre não tem nenhum chuveiro para tomar um banho. Aí ela acha que ela é melhor porque o outro está fedendo. Mas fica sem tomar banho 2 dias para você ver se não começa a feder também. Fede, e muito. Sente dor igual. Se cortar, vai sangrar igual. Se esforçar, vai suar igual. Sente necessidades fisiológicas iguais. Então, o que tem de diferença? E isso que eu estou comparando o lado físico da coisa. O físico. Que diferença tem? Ah, porque fulana é bonita. Bonita aos olhos de quem? Loira. Modelo. Top model. A outra é gordinha, se acha feia. Mas qual a diferença entre elas? Qual a diferença? Na essência, qual a diferença? Verdadeira. Uma tem mais capacidade de raciocinar que a outra? Uma tem mais capacidade de amar que a outra? Vai depender de cada uma. Cada uma pode desenvolver ambas as coisas. Cada pessoa no mundo tem a capacidade de desenvolver a sua intelectualidade, sua racionalidade e ter a capacidade de desenvolver as suas condições morais, enobrecer os seus sentimentos. Cada ser humano tem essa capacidade de aprender e de evoluir. Portanto, não há diferença. Esses estereótipos, essas aparências físicas, são meras ilusões. Grandes ilusões. Até porque se você for pensar na ótica reencarnacionista, na lei da reencarnação, hoje podemos estar vestindo um corpo considerado belo para os homens. Mas e amanhã? Na próxima? Ou nas anteriores? Será que eu fui tão belo assim? A gente estava falando aqui no curso, né, da reencarnação, e a gente falou da Imperatriz Teodora. E a gente estava comentando que até no ano de 553, a Igreja Católica era reencarnacionista, né? Quem está no curso vai lembrar. E chegou nesse ano lá no conselho lá de Constantinopla, lá, por pressão dela, que era uma pessoa muito cruel e escravocrata, né? E aí o pessoal ficava falando que ela poderia voltar numa próxima reencarnação como escrava, porque ela era muito cruel. Ela cansou de ouvir isso e fez pressão, né, com o imperador e com o papa para tirar esse negócio de reencarnação da religião. Foi onde eles instituíram, a partir daquele momento, que a igreja não consideraria mais a reencarnação, e sim a ressurreição. Então, assim, porque pelo orgulho dela, porque ela não queria saber de ser escrava numa próxima vida, se instituiu o dogma da ressurreição na igreja. Aí eu pergunto, será que ela não retornou como escrava? Será? O que realmente a fazia superior? Suas posses, seus títulos, era realmente superior aos escravos dela? Pense em lado de ser humano. Os escravos não tinham. Ela não tinha necessidade fisiológica. Ela não tinha fome. Ela não tinha necessidade de ter descanso, prazeres. Os escravos tinham, e ela não.
O que a fazia superior, além do dinheiro, dos dotes, dos títulos? O que realmente a fazia superior? Não existe superioridade, gente. É tudo ilusão. Joana de Ângeles fala assim: tudo que está à sua volta, diante de ti, nesse mundo, é colocado diante de ti para que você busque seu autodesenvolvimento, sua autoconsciência. É mera ilusão. As situações, os ambientes, as pessoas. Ah, você está falando que é mentira? Não, não é que é mentira. É que você está numa situação que é temporária, que vai passar rápido, que aquilo está sendo colocado diante de você somente para te testar, para te provar, para te fazer crescer. Que no momento em que você aprender o que você tem que aprender com aquilo, aquela situação vai desaparecer da sua vida. E é assim que a gente tem que lidar com a professora do mundo. Quem que é a professora do mundo? Vocês sabem? Quem? Quem que é a nossa grande ensinadora? Fala, Cláudio, você estava com o microfone já desligado, eu ouvi você falando. A dor. A dor. A grande professora. Então ela aparece na nossa vida. Essa professora, ela tem o poder de aparecer, de ser muito intensa, mas ela tem o poder de desaparecer. Mas quando ela desaparece? Ela desaparece quando ela vê que a gente aprendeu o que a gente tinha que aprender. Aí ela fala assim: lição dada, lição aprendida, missão cumprida, estou indo embora. Quando a dor aparece, temos que aprender com ela. Reclamar dela não vai fazer ela ir embora. É aí que ela vai ficar. Aí que ela vai se apegar a você mais ainda. Quanto mais você reclama, quanto mais você julga, quanto mais você reluta, quanto menos você aceita, mais ela se apega em você. Quanto mais você quer se livrar dela, mais ela aperta o abraço. Mas a hora que você aprende, aí ela te solta. Porque aí ela cumpriu o papel dela. A dor. Por isso que a gente reencarna. Para experimentar e ter contato com essa professora. Que é a nossa grande impulsionadora para crescermos, para evoluirmos como espíritos eternos que somos. E isso tudo nos faz entender que o orgulho é uma mera ilusão. Uma triste e dolorosa ilusão. E por que o orgulho é a pior? É o pior. Porque ele falou, terrível inimigo, terrível adversário da humildade. Porque o orgulho, ele tem a capacidade de se camuflar. Às vezes, na maioria das vezes, nós estamos numa posição em que estamos ouvindo o orgulho, mas nós mesmos não estamos enxergando isso. Ele se camufla tanto que a gente acha que a gente não tem posse dele, não está diante dele. O orgulhoso nunca se acha orgulhoso. Pelo contrário, ele se acha uma pessoa muito boa. Melhor ainda que os outros. O orgulhoso, ele fala e bate no peito e fala assim, eu sou muito humilde. Não é? Que você se sentiu humilde, você já deixou de Só de você falar que você é humilde, você já está sendo orgulhoso. Se você for contar os dedos no planeta Terra, você conta os dedos quem teve essa virtude. Então, Exatamente. Muito pouco. Né? Só o fato de eu falar, eu sou humilde, pronto. É o orgulho se manifestando. Sim. Porque sempre tem uma virtude e um defeito correspondente. Exatamente. Você adquirir a virtude, você tem que eliminar o orgulho. Exatamente. Perfeito. A senhora foi no X da questão. Cada virtude, ela é oposta a uma imperfeição nossa. Sim. Então, aqui a gente está falando de duas coisas antagônicas, contrárias uma à outra, humildade e orgulho. Se você quer destruir o orgulho, o que você tem que trabalhar em você? A humildade.
Quanto mais você trabalhar a humildade em você, menos orgulho você vai ter. E vice-versa. Quanto mais você der asas para o orgulho, menos humilde você vai ser. Sou muito humilde, com muito orgulho. Eu tive um Não orientador, dá. ele era interessante, ele dizia assim, se você acha difícil eliminar uma imperfeição, um defeito espiritual, então você batalha na virtude correspondente a ela. Isso. Então, Esse se é o você, segredo. se você acha que o orgulho vai ser muito difícil, então se batalha para adquirir a humildade, que aí automaticamente... Automaticamente você está combatendo. Que é igual a doença Sim. e o remédio. É igual o veneno e o antídoto. Um vai eliminar o outro. Fala, Cláudio. Como você falou, muitas coisas parecem que não é orgulho, mas é orgulho. Até a inveja é orgulho também. Se transforma em orgulho a pessoa. A inveja da pessoa por outras coisas, entendeu? Está o orgulho embutido em tudo nessa situação da pessoa também. Pode ser. Não acha? Não necessariamente é, mas às vezes pode ser. Às vezes a pessoa ela acha que ela pode tudo, que ela faz tudo, e aí quando alguém faz algo que ela ainda não fez, ela fala, isso eu não sei. Aí ela sente inveja. Então, é o orgulho escondido em várias atitudes nossas, não é isso? Na verdade, a inveja ela está mais ligada à incapacidade do que ao orgulho. Você só sente inveja quando você vê que alguém conquistou algo que você ainda não é capaz de conquistar. Então está ligado mais à incapacidade. Mas tem um pouco de relação, porque às vezes você pode achar assim, não, eu sei tudo, eu faço tudo, eu sou o bom. Aí você vê alguém fazendo algo que você não fez ainda, aí seu orgulho grita. Aí você sente inveja. Então pode ter uma ligação ali. É isso ali, está sempre escondido em alguma coisa pra gente. O orgulho e o egoísmo são as bases principais das imperfeições. Assim como a humildade e a caridade são as bases principais do desenvolvimento moral. Mas é uma coisa muito cultural nossa, acho que do próprio ser humano. Você escuta muito isso, principalmente nos meios de trabalhos voluntários, a pessoa dizer o seguinte, ela confunde humildade com pobreza. Falar, eu fui naquela favela, fui levar uma cesta de alimento, mas tinha tanta gente humilde. Humilde, exatamente. Pô, humildade é uma virtude, não uma questão material. Excelente, excelente. Humildade não tem nada a ver com condição material. Aí tem gente que fala assim, aconteceu aqui na casa um episódio, vou contar um caso que vai exemplificar isso que o Sábio está falando. A gente essa casa aqui era em outro lugar, em outro imóvel, né? E aí o proprietário pediu o imóvel e a gente veio para cá. E lá era uma casinha mais simples do que essa aqui, mais simples ainda do que essa. Então quando chegou aqui, a gente foi organizando tudo, limpando, né? E algumas pessoas que vieram de lá com a gente começaram a falar que a gente estava sendo vaidoso, porque a gente estava limpando e organizando. Porque lá, porque lá era um terreno grande, tinha três casas. A principal e duas menorzinhas que muito simples, casinha muito simples, não tinha laje, chão de vermelhão. Aqui já tem um piso, né? Já tem laje e tal. E a pessoa começou a falar que a gente estava sendo vaidoso, porque a gente estava numa casa um pouco mais organizada, mais arrumada. E achando que era falta de humildade. Tem gente que acha que morar em lugar desorganizado, sujo, é sinônimo de humildade. Mas isso foi um princípio do Kardec, né? Você tem que ter uma casa que possa receber quem tem posse e quem não tem posse. Exatamente. Pode ser uma coisa, isso Exatamente. é um princípio do próprio Kardec. Exatamente. Fala isso. E aí a gente querendo organizar e colocando os quadros, arrumando, né? Olha, isso é vaidade. Ah, porque a pessoa é humilde, porque ela mora lá naquela casinha que é chão de terra. E só porque ela limpa, que ela organiza, ela é vaidosa. O que tem a ver com a outra? Fala, Cláudio. Você viu aquele filme entendeu? A Jogada do Diabo? Entendeu?
que o Keanu Reeves, no final, que é advogado, fala assim, aqui ia deixar tudo de lado, do que ser agora só ia ter orgulho, entendeu? E essa parte que você falou, acabou de falar agora, entendeu? A palavra fugiu, que você falou, a última palavra que você falou de vaidade. A vaidade Vaidade. dele. Ele falou assim, aí falou assim, o diabo assim, esse é o melhor pecado para mim, é a vaidade, ele falou para ele. Lembra do filme? Lembro. Por quê? Porque a vaidade é filha do orgulho. Então, aí é o que você falou aqui, se esconde em várias nuances da nossa vida, viu? Ele está permeando muitas das nossas imperfeições. Isso, nós temos que ter cuidado com isso. Só isso. Muitas delas. E a vaidade é uma das primeiras, né? Ele fala que para ele, para o diabo, eu seria a melhor que ele achava no ser humano era a vaidade. Exatamente. Que abrange muita coisa, né? Exatamente. Obrigado. Eu que agradeço. Então, e o orgulho ainda é pior por essa capacidade dele de se camuflar. De muitas vezes o orgulhoso não perceber que está de posse do orgulho. E quem de nós não tem orgulho? Nem que seja um pouquinho. Quem de nós não adora um elogio? Não é? Quem de nós não adora um elogio? Oh, parabéns! Pronto, elogio, toma. E aqui vai uma dica valiosa sobre essa questão, porque o elogio ele pode ser um grande alimento para o orgulho. A gente tem que tomar muito cuidado com o elogio. Todo mundo adora o elogio. Existem duas formas de você receber o elogio. A primeira delas, que a maioria de nós faz, é a que alimenta o orgulho. É aquela assim, nossa, fulano, que palestra excelente que você deu. Obrigado, eu sou o cara. Entendeu? Essa forma de receber o orgulho, se achando que você é melhor, achando que você... é ali que você está alimentando o orgulho. É ali que é a armadilha. É a arapuca prontinha para te pegar. Mas qual é a forma mais adequada de você receber um elogio? Receber o elogio com humildade. Receber o elogio não para se achar melhor ou que você é superior a algo ou a alguém, porque você fez algo. É receber o elogio pensando assim, nossa, muito obrigado. Significa que eu estou no caminho certo. Usar o elogio como fonte de motivação para continuar fazendo o que você já está fazendo. É melhorar. Isso, e continuar melhorando. Então você recebe, nossa, que palestra excelente que você deu. Nossa, muito obrigado. Não, estou no caminho. Vou seguir esse caminho, vou me aprofundar ainda mais para continuar melhorando. E oferecendo alguma palavra que saia do coração e possa confortar as pessoas. Uma forma humilde de receber o elogio sem deixar ele exacerbar o meu orgulho. Usá-lo como fonte de motivação para continuar o trabalho. E jamais para achar que você é melhor que alguém, que você é o cara, que você é a mulher, que você é a Mulher Maravilha, que você é o super-homem. Porque quanto mais a gente se deixa levar pelo orgulho, maior é o tombo quando ele vem. Maior é a queda. E quando eu falo queda, gente, não estou falando de queda material, não. Estou falando de queda moral. Essa é dolorosa. Essa te estraçalha. Porque quando você cai, essa queda moral é aquela que a sua consciência desperta. A sua consciência desperta para algo que você estava fazendo, estava completamente equivocado e você estava achando que estava certo. E aí nasce um dos piores e mais cruéis sentimentos que pode te arrebentar, que é a culpa. A queda moral te leva para a culpa e a culpa te estraçalha. Um dos piores sentimentos que você pode sentir. E a culpa, Cláudio, é fruto do orgulho. Olha como são as coisas. Por que a culpa é fruto do orgulho? Porque eu jamais vou errar na vida. Eu só acerto.
eu sou o cara. De repente você erra. E você não tem como negar que você errou. Não tem como você jogar a culpa em alguém, porque a maioria dos orgulhosos sempre está jogando a culpa em outra pessoa. A culpa é do outro. A culpa é do fulano. A culpa é da minha esposa, que não me dá apoio. A culpa é do meu marido, que é um grosso, que é um sem educação. A culpa é de Deus. O orgulhoso nunca tem culpa, mas quando é inevitável, quando está muito na cara dele, e ele não consegue evitar de assumir a culpa, aí ele sofre muito. Por quê? Porque até então ele achava que ele era perfeito, que ele não era, para ele era impossível errar, e de repente ele erra. E aí ele começa a trabalhar contra ele mesmo, ele começa a se culpar pelo orgulho. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Eu errar? Como assim? Entendeu? Posição? E aí é muito triste. E essa queda é muito triste, é muito dolorosa. Primeiro porque tem que trabalhar a própria autoaceitação. Isso é muito difícil para o orgulhoso. E depois assumir perante ele, perante as pessoas à volta dele, o erro. É outra pancada muito forte, mortal para ele. Então a queda moral, ela pode te arrebentar. E quanto mais você ouvir o orgulho, mais risco de ter essa queda, mais alto vai ser o seu tombo para ter essa queda moral. E você vai cair uma hora. Ah, mas estão me jogando praga? Não. É porque Deus vai permitir que você caia para você acordar. Para você ver que esse caminho não é o melhor caminho para você. Nunca foi. Que você tem que aprender a desenvolver em você a humildade. Então ele vai permitir que você caia. Quando ocorre, a gente colabora muitas vezes para as quedas dos próprios médiuns. A gente verifica, às vezes, em algumas casas espíritas, que uma pessoa só gosta de tomar passe com aquele médico. Só com aquele. Né? Eu vou tomar passe, não, eu só gosto com aquele. Eu acho, eu estou falando comigo, eu acho que a gente pode estar contribuindo para que se desenvolva naquele médium o orgulho e a vaidade. Sim, pode. Porém... Qual seria a nossa participação nisso aí? Excelente pergunta. O fato de você exacerbar demais a capacidade de alguém, independente se é médio ou qualquer outra função, né? Você citou o exemplo do palestrante. Isso. Você vai contribuir porque você está alimentando o orgulho dele. Agora, quem está aceitando e absorvendo isso e deixando isso alimentar o orgulho próprio é a pessoa. Sim. Então, a responsabilidade é da pessoa. Porque quando a pessoa ela desenvolve a humildade, ela ou está desenvolvendo a humildade, ela começa a filtrar, sabe? Não, gente, calma. Não sou só eu, não. Tem outras pessoas aqui que fazem também. Ela com ela mesma, ela começa a filtrar. Então, assim, a culpa principal é da própria pessoa que está aceitando e absorvendo isso e usando disso para exacerbar seu orgulho. E às vezes a pessoa está fazendo, às vezes não é por intenção, não é por maldade, é porque ela confia. Pois é, ela confia, ela gosta do passo daquela pessoa, mas eu estou falando, a gente às vezes observa que tem outros médicos, igual você falou, desocupado, que a pessoa fica ali esperando aquilo. Isso. Mas aí falta da casa uma orientação mais clara. Para os participantes. Por exemplo, uma das coisas que eu falo aqui, quando a gente vai começar o tratamento, é que, gente, qualquer médium lá dentro tem capacidade de levar para você tudo aquilo que você veio buscar. O médium é só uma ponte. Quem vai tratar você é a espiritualidade. Não são os médios. Os médios é só uma forma de entregar o que a espiritualidade tem para oferecer, a ponte. Então, não fiquem esperando determinado médium. Qualquer um que sentar ali, que estiver na sua frente para te atender, ele está apto, preparado para te entregar o que a espiritualidade está pronta para te entregar. Então, falta, às vezes, um certo esclarecimento da própria casa. Talvez é um orgulho coletivo da casa, que fica deixando essas coisas acontecer, entende?
Mas a casa pode orientar melhor seus frequentantes para evitar disso acontecer. Como a gente procura fazer aqui. Entende? Então, assim, agora, cada um é responsável pelo seu caminho. Se eu estou permitindo o elogio de alguém, ou a confiança de alguém exacerbar meu orgulho, quem está fazendo isso sou eu. A culpa é minha. Responsabilidade minha. Eu que estou deixando meu orgulho crescer. Sônia, você levantou a mão? Pode falar. Desculpa de demorar, deixa eu falar. Sônia Carleto, você levantou a mão? Acho que ela levantou a mão sem querer. Pessoal, a gente precisa encerrar. Nós já estouramos o tempo aqui. Desculpa. Não, não se preocupa não. Eu que sou responsável pelo tempo. A culpa é minha. A culpa é minha. Desculpa, gente, porque assim, a minha vontade de ficar aqui até meia-noite. Pode entrar. Mas como a gente tem que cumprir os horários, né? Então não posso ficar aqui até meia-noite. Aí eu chamo o nosso amigo para a gente poder fazer o encerramento. E eu convido cada um de vocês novamente a buscar aquela posição de agradecimento. Agradeça agora. Te convido a agradecer por essa oportunidade que tivemos nessa noite de hoje. Essa oportunidade que tivemos de ter contato, mais uma vez, com os ensinamentos, com o Evangelho de Jesus. Esse manancial de luz, de conhecimento, pode nos direcionar para realmente nós buscarmos o nosso caminho, a nossa direção, para encontrar a nossa verdadeira felicidade. Então vamos agradecer. Agradecer a Ele, esse grande amigo e mestre, que sempre esteve conosco e continua conosco até hoje, através do seu Evangelho e do seu amor infinito que sente por cada um de nós seres humanos. Agradecer a Deus pela oportunidade, a espiritualidade aqui presente que está nos trazendo as intuições, as inspirações, para o melhor entendimento de cada lição. E eu, particularmente, agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de estarmos aqui, pela confiança, por compartilharem comigo essas noites tão abençoadas de aprendizado. Muito, muito obrigado. E assim, com a gratidão de novo em nossos corações, nós voltamos a expandir e irradiar a nossa luz interior. E a sua luz volta a irradiar de você, priorizando de você. E essa luz volta a se conectar com a luz de cada um aqui presente nessa reunião hoje, seja presencial, seja virtual, ou seja até mesmo espiritual. Nós vamos formando uma linda corrente de luz, irradiando, conectando uns aos outros, conectando a espiritualidade, conectando a Ele, nosso grande mestre e amigo Jesus. E nessa corrente nós vamos nos refazendo, nos reequilibrando, trocando recursos e recebendo dele esse amor infinito que é capaz até mesmo de nos curar. Aproveite, doe e receba com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Aproveite essa corrente, se cure com ela e permita que a cura saia de você e atinja o seu colega. E nós vamos trocando essas impressões de caridade uns com os outros. E nesse movimento dessa corrente maravilhosa de luz, nós usamos também o nosso livre-arbítrio, nossa vontade, para direcionar essa luz ao alto, ao firmamento,
para que nas esferas superiores essa luz atinja, essa corrente de luz atinja os espíritos guardiões do nosso planeta, que fazem parte do exército do Cristo, das irmãs de Maria, que estão sempre cuidando de nós. E esses espíritos benevolentes superiores vão receber essa corrente de luz agora, vão potencializar essa corrente de luz e vão devolver para o planeta, em forma de chuva de bênção, gotas de esperança que vão cair sobre toda a terra. E essas gotas de esperança possam atingir todos os nossos irmãos em humanidade, especialmente aqueles que se encontram nas zonas de conflito, no desespero da guerra. Nossos irmãos conterrâneos do Sul que passam por essas situações tão difíceis, que eles tenham nessas gotas de esperança a força da reconstrução, do recomeço. Que os nossos irmãos que enfrentam a maior pandemia que já assolou esse planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças da alma, da mente, que esses irmãos possam também receber essas gotas de esperança, para que sigam em frente, consigam vencer esse grande desafio, que é a si mesmo. E em especial, nós pedimos para a nossa lista de orações, todos esses nomes, que eles também sejam atingidos através do amor do Cristo, da benevolência divina, da bênção dos Espíritos superiores, um alento, um conforto em seus corações. David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Barcelos, Sônia Beatriz, Waltercide Simão, Marta Maria, Ana Clara, Patrícia Beatriz, Luca Arantes, Francis Pedroso, João Bessim, Giovana Leonardo, Alexandre Roberto, Perpétua Maria, Leonice Fernandes, Iraci Gomes, Sebastiana Teodora, Janice Queiroz, Marcelo Pires, Natália Queiroz, Benigno Bebiano, Henrique Mendes, Domingos Ferreira, Igor Santos, Ciro de Oliveira, Gledes Dalci, Sônia Lacerda, Daniel José, Cimeia Dias, Teófilo Arantes, Sônia Delfina, Karina Ribeiro, Virgínia Aparecida, Simone Terezinha, Maria Lucinda, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula, Roberta Cristina, Cláudio Roberto, Antônio Martins, Nilda Maria, Antônio Dias, Marcela Natália, Denise Aparecida, Antônio Dias, Ronaldo Sérgio, Carlos Henrique, Maria Margarida, Luiz Carlos, Rafael Dias, Paulo Coutinho, Murilo Coutinho, Ana Paula Coutinho, Mara Carolina, Mariana Sponeto, Fernanda Ferreira, Kellen Cristina e Luciana Namias. Os nossos irmãos desencarnados, José Baltazar dos Reis, Dirce Souza, Joeci Evangelista, Getúlio Moreira, Letícia Vendramini, Gilberto Lopes, Leila Maria, Silva Birelli, Maria Célia, Brígida Aparecida, Antônio de Oliveira, Maria Terezinha, Dornelis Gomes, Sebastião Ferreira, Adriana Ferreira, Valtuídes Gomes, Ivo Gomes, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriana, Iria Maria, Essi Lima, Aparecida Donizete, Antônia de Oliveira, Maria Cecília Pereira, Euripides Fernandes, Ciro de Oliveira, Benedina de Oliveira, Júlio Cândido, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Davi Tomás, Tatiana Ferreira e Mateus Aquino. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos os nossos irmãos pelo sofrimento e pela doença. Cansai, nós vos suplicamos, o olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-lo. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência
e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, que em seus corações brote esperança e a certeza de que isso também passará, de jeito de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Cristo Jesus. Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Gratidão a cada um de vocês. E para quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer a leitura agora das psicografias. Tá certo. Vem cá no microfone. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vinícius, tá? Vintas é essa psicografia para o irmão Paulo. Ela começa assim. A vida é feita de oportunidades. Então, não deixa de sentir, de amar e viver cada momento, como se fosse o último. Não temas o mal, pois o bem resplandece em cada momento e em cada evento. Não se esqueça de realizar uma prece, fazer o bem, independentemente de qualquer gênero, cor, raça ou credo. Todos estamos em uma roupagem diferente, expressa pelo individualismo do ser. Temos uma missão muito importante com nós e com os outros irmãos que compartilham dessa serenda familiar, de convívio social. Nosso objetivo é lidar com os nossos sentimentos e exercer a lei do amor em sua plenitude. Na verdade, é um exercício diário, uma luta que no final, com muito amor, disciplina, trabalho e bom ânimo, com seu ser e com as pessoas que nós amamos, lidamos com sabedoria em rever nossos conceitos mais íntimos no âmago de nossas almas. Então, não desanime e nem desista dessa existência. Toda carga de dor, toda carga de dor tem o labor da vitória, da esperança, da paz. Na dificuldade, rogue a Deus, peça amparo, procure a ajuda da mãe, do pai, do amigo e quem você confia e acredite nos seus bons princípios. Nunca você estará desamparado. A diferença é sua. A diferença sua é uma roupagem. E as boas intenções que temos com todos está expressa na lei do progresso, da bondade e do amor. A diferença entre o seu ser é uma roupagem, na verdade. Acreditamos que em uma reencarnação bem aproveitada, vivida com amor, devotada no bem, na caridade, não se perderá pelas tentações às trevas, pois o trabalho no bem edifica o homem em toda a sua jornada de luta e reforma íntima. Não precisa a reforma ser dolorida, ela pode ser divertida. Basta olhar com uma nova ótica em um novo ângulo. Algumas verdades no mundo só são perceptíveis com um novo olhar. Não basta só ver, é importante sentir.
É importante mexer com o coração, amar, viver, ser feliz. Esses momentos que transbordam a vossa alma. Não tenha medo, nós não somos perfeitos, pois do imperfeito e da vivência, do erro do acerto, que fazemos nossas existências. Não lamente ou reclame da vida, não se prenda na culpa, pois o dia da manhã sempre renasce isso. Sempre renasce no horizonte, com o nascer do sol. Então busque viver intensamente, com equilíbrio na paz, no amor, esperança de novas oportunidades para lidar com os problemas corriqueiros de uma existência, mas fundamentais para seu crescimento íntimo na vida, e em cada momento não relute, não se prenda a pensamentos depreciativos e nem julgue o outro. Não podemos prejudicar o outro com injúrias, mentiras ou calúnias, e sim amparar. Se uma palavra for diminuir alguém, então cale-se, reflita, mude seu padrão e, se possível, ampare e reanime o ânimo de alguém. Em um curto trecho dessa frase, percebemos que podemos mudar nosso padrão vibratório e do mal fazer o bem. Temos as escolhas e ferramentas necessárias para ajudar o próximo. Basta querermos, basta exercitarmos. Se for denegrir ou rebaixar alguém, defenda da maledicência, estimule sua alma, salve sua vida. Espere com essas palavras singelas, possa seguir em paz, no caminho da retidão plena. Irmão Paulo. Que lindo. Tem outro, mas eu não queria ler não, viu, Ed? Depois eu queria te mostrar. Tá bom. Tá. Boa noite. Cuidado, irmãos, com vossos pensamentos. Muitos de nós não sabem como fazer para que possam evoluir. Vigiar e orar é a máxima. E quando é que terão controle sobre a mente? Quando colocarem em prática esse ensinamento e observar cuidadosamente o que pensamos. Muitas vezes, acreditamos estar cientes do que falamos, mas será que realmente somos nós que estamos tendo esses pensamentos? Portanto, que possamos entrar em comunhão conosco para que saibamos o que é nosso e o que não é. Que Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre, de um amigo da casa. Muitos de nós estão sem saber para onde ir. Mas aonde querem chegar? O que querem ser ou ter no futuro? Ou ter. No futuro tem que ser trabalhado agora. Quer ser manso, pacífico? Então tem que trabalhar o amor ao próximo agora, a doação de si mesmo, mesmo frente às adversidades, independente de reconhecimento e retorno. Quer ter uma boa casa? Então é necessário poupar, desde agora, e não gastar com coisas sem importância ou necessidade. Quer ajudar o próximo? Doe um pouco de si dia a dia, para que possa ter no futuro doado o máximo necessário. Então, irmãos, é fazendo hoje pequenos movimentos para se ter grandes conquistas. O autoconhecimento é tudo e com isso saberá onde quer chegar. Que Jesus abençoe a todos os amigos dessa casa fraterna. PS, não se esqueçam de começar hoje a mudança que você quer ver no mundo. Prezados amigos, estamos hoje reunidos em alegria nesta casa por saber o quanto ela faz a diferença na vida das pessoas. São amigos abnegados que se doam todos os dias. Não só nos momentos que estão aqui, fisicamente, mas também durante todo o dia.
se preparando para estarem aqui, organizando afazeres domésticos, postergando para depois, para se entregarem em suas tarefas. Uns mais, outros menos, mas sempre acima de todas as suas possibilidades. A vida na Terra, meus amigos, é para ser vivida intensamente e para se doar totalmente. Quando fazemos apenas o que conseguimos, isso pode não ser o bastante. Mesmo que o tempo ofertado seja pouco, mas que seja de todo o coração, de forma integral, plena e com muito amor, independente da atividade realizada. Que Jesus abençoe a todos vocês, de um amigo da Casa Fraterna, que acompanha com devoção e muito amor, Josué. Josué, né? Falando, né? Meus irmãos, criamos tantos obstáculos em nossas vidas. Tudo isso para quê? Estamos aqui para aprender e evoluir. E o tempo é a eternidade. Não precisamos ficar afoitos para fazer todas as tarefas. Como Jesus diz, não se quieteis pelo dia de amanhã, que até os animais têm alimento e as flores têm roupa. Viva a cada dia e tudo lhe será acrescentado. A evolução é diária e a todo momento. Não dá saltos e nem some com o tempo. Tudo é uma constante. Quando nos entregamos à evolução, acontece. Como nossa amiga aqui, falando de mim, viu hoje, a árvore não fica ansiosa para crescer. Ela simplesmente espera seu tempo. Então, semeemos, adubemos e aguemos todos os dias, e a árvore crescerá a seu tempo. Que Jesus abençoe hoje, amanhã e sempre, de um amigo da casa que está se aguando diariamente de histórias edificantes e dos exemplos de Cristo. André. Não sintas culpada pelas suas dores, pelas suas dificuldades. Apenas ajuste sua rota, que você conseguirá chegar onde quer chegar. Não é preciso parar a caminhada. Ande mais devagar, mas persista no seu caminho, naquilo que precisa ser trilhado. Muitas vezes não sabemos o caminho e como Deus quer que o façamos. Alguns vão reto, outros precisam desviar dos obstáculos, outros precisam de apoio para seguir, outros precisam ser carregados, outros já auxiliam os companheiros de estrada a seguir. E nem por isso deixaram de seguir e de alcançar os seus propósitos de vida. Como é feita a caminhada, é decidido pelo Pai, porque ainda somos crianças espirituais e precisamos de ser tutelados nessa caminhada. Outros já estão mais maduros e conseguem fazer com mais liberdade, entre aspas, mas o nosso Pai não desampara ninguém. E o seu amor e misericórdia nos guia e ampara. Que Jesus abençoe a todos vocês, amigos de caminhada, de um amigo que está sempre com vocês, observando o progresso, amor e fé na sua caminhada de um amigo. Que lindo. Pessoal, tenho duas mensagens aqui. O Léo escreveu lá da casa dele, conectado aqui com o trabalho. E a Geise, que estava aqui, só que ela precisou ir embora mais cedo, né? Mas ela mandou para mim uma mensagem para ser lida para vocês. Eu vou começar com a da Geise. Vou fingir que sou cavaleiro e deixar a mulher na frente. Mensagem da Geise. A mensagem divina de paz se estende sobre todos os encarnados e todos aqueles que ressoam na estrada da erraticidade. Erraticidade, para quem não sabe, é o período em que o espírito está desencarnado. É o período entre uma reencarnação e outra, tá? Então ele está dizendo aqui entre os encarnados e os desencarnados. Encontrando a todos os que também praticam a guerra, perpetuando a luz onde há trevas.
entendendo cada lágrima derramada pela insanidade da violência, perdoando todo aquele que se perde em meio aos espinhos da dor. Não temas, irmãos, porque a mensagem divina está em todo lugar, inclusive e principalmente dentro de cada um de vós. Ela nos diz aos ouvidos o que precisa ser sentido no coração. Percebam, irmãos, cada palavra no aroma das flores, na luz do sol que aquece, no sorriso inocente de uma criança, no céu azul tão esplêndido e brilhante, cobrindo mesmo as regiões mais devastadas pela guerra. Não temas, irmãos, a escuridão, porque assim como ela cobre a insensatez da ignorância humana, a luz e sabedoria divina a neutraliza onde quer que ela esteja. Na mais obscura das estradas, a mensagem, a paz, a luz divina chegará. Chegará discreta, mas com a intensidade sublime necessária. Lembrem-se dos detalhes, irmãos. Quando dentro de si não encontrar, percebam a faísca de amor, a lembrança do momento de carinho, do abraço que acolheu, da palavra que o acalmou. A mensagem divina estará nos pequenos detalhes. Estará insistente batendo na porta para entrar e iluminar seus passos, guiar seus caminhos, fazer brilhar o seu céu. Quando ela bater na porta, tudo o que ela precisa é que a deixe entrar. A acolha como a um filho que pede colo. A sinta como ao amor de Jesus que vos procura. Tão atordoado que possa estar, se agarre a cada pequeno sinal de que ela vos procura. Que ela vos presenteará com as palavras de sabedoria a que procura e precisa para o momento. Permeiem, meus irmãos, essa mensagem. A pratiquem. A tenha como guia. As trevas se dissolverão. O carinho, o abraço, o acolhimento que estava na lembrança se fará presente no agora, porque estarão presentes na mensagem divina a que confiou. Orem, irmãos, e essa luz, essa mensagem, esse amor se farão cada vez mais visíveis dentro de vós. Percebam que não há segredo, apenas a necessidade da fé. Que a mensagem divina, tão iluminada, esteja cada dia mais presente na vida de cada um de nós. Fique com Deus. Que coisa mais linda, gente. Meu Deus. E aí a mensagem que o Léo mandou para nós, vocês podem adivinhar de quem seja, né? Um amigo nosso, trovador. Para iniciarmos qualquer trabalho espiritual na Terra, necessitamos de 3 palavras com a letra D. Dados, dedos e doidos. Dados, porque para se trabalhar com o mundo espiritual, a formatação de conhecimento é fundamental para se lançar com segurança nessa aventura. Perfeito. Dedos, porque colocar a mão na massa em casas de fraternidade é muito mais que uma metáfora. E doidos, por quê? Reparem a loucura com exemplos básicos. Trabalhar de graça, 1. 2. Auxiliar nas lambanças dos outros. 3. Receber entidades em sofrimento. 4. Captar energias deletérias em momentos de sofreguidão. 5. Financiar do próprio bolso o desenvolvimento de trabalho que ajudará desconhecidos. 6. Limpar banheiros e privadas aos quais imundícies não deram causa. 7. Trabalhar em silêncio, concentrados, por longo período, a fim de ajudar desencarnados. Doideira ou doidice, né? Entretanto, a vantagem dessa aventura translocada é que se conectarão com Deus. A letra D. De modo duradouro, os Ds e suas repetições. Para tal, por favor, não desistam. O D tomou conta da narrativa. Aproveitando o vício da letra D de um dramaturgo trovador.
Excelente, né? Excelente. Muito bom. Perfeito, perfeito. E com isso, gente, a gente encerra aqui hoje. E eu não posso deixar de encerrar agradecendo do fundo do meu coração por essa noite maravilhosa. Jesus abençoe cada um de vocês. Gratidão mesmo. Que a gente volta semana que vem.